Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 16, Médiuns Especiais. Hoje a gente vai estudar do item 192 ao item 199. Antes, como de costume, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida e depois a nossa oração, para a gente poder estar iniciando o estudo. Então, a lição de hoje é velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látrego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, Mestre amigo e amado, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, nessa banquete espiritual de aprendizados, onde podemos estudar a lição dos Espíritos, o seu Evangelho, e com essas lições ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa visão de mundo. E que através, Senhor, desse estudo, ao colocar em prática, possamos buscar sermos mais fraternos, mais empáticos, mais solidários, termos mais tolerância com os nossos irmãos e conosco mesmo. Pedimos o seu amparo a cada um dos espíritos que acompanham esses estudos, encarnados e desencarnados, a cada um de nós. Pedimos alívio, conforto, mas que também possamos trabalhar em tua seara, para sermos úteis e para construirmos os valores de nossa alma. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dar boa noite aqui a Rita Maria, ao Alessandro Souza, a Silvia Lanes, a Esther Risuto, ao Flávio Melo, ao Eduardo Mesner, a Aline Amorim e a todos os amigos que estão acompanhando o estudo. Uma boa noite a todos. O Sérgio vai dar início aqui ao nosso estudo da noite de hoje. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que estamos juntos novamente. A semana demora a chegar essa segunda-feira para que a gente possa se reunir novamente e absorver
um pouco dessa energia tão gostosa que é compartilhada entre nós todos, né? Vocês aí mandando suas mensagens, boa noite, os comentários, a participação de vocês é muito importante e faz com que a gente fique mais à vontade, fique mais tranquilo, e a gente percebe que realmente com o tempo, né, a gente vai percebendo que essa união fica cada vez mais consolidada, e a gente percebe realmente que o clima muda nessa hora, né? Que parece que estamos lá ao vivo. E, na verdade, se nós fôssemos ter um olhar espiritual da coisa, nós veríamos realmente que estamos entrelaçados, né? Entre espíritos, que estaríamos no mesmo local. E, com certeza, em nossas casas, nesse exato momento, há muitos espíritos de luz nos auxiliando, nos ajudando, espíritos que necessitam de escutar um pouquinho desta palavra, né? Então, eles são trazidos para serem ajudados, são muito bem-vindos, né? Então, com todo o amparato da espiritualidade. Então, agradecemos muito, realmente, a participação de todos. E nós vamos dar continuidade aqui, como o Humberto já falou, dos médiuns especiais. A última vez que nós falamos aqui foi do item 191, que nós estávamos falando dos médiuns escreventes. Que aí ele estava falando, nesse capítulo, nesse item 191, ele estava falando especificamente do modo de execução dessas psicografias escreventes, dos médiuns escreventes. Então, específico, da questão de como era escrito essas psicografias, né? Então, nós vamos falar rapidinho aqui que nós tínhamos os médiuns psicográficos, né? Escreventes ou psicográficos, aí tem os escreventes mecânicos, os semimecânicos, os intuitivos, né? Acho que foi até a Luciana que falou sobre isso, não foi, Luciana? Os polígrafos, né? Os médiuns poliglotas e os médiuns iletrados. Então, ele falou, esse item 191, ele estava falando do modo de como se escrevia, né? As várias maneiras de se escrever. E olha como é interessante, meus amigos, o livro dos médiuns, como é bacana. Agora nós vamos falar no 192, segundo o desenvolvimento da faculdade. Quer dizer, nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento, já vamos pular da questão mecânica da escrita para o desenvolvimento dessa escrita. Então, nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Então, olha que interessante que a gente acompanhe o estudo direitinho, que a gente pegue esse livro, que é o capítulo 16, o item 192, 191, 192, 193, todos que nós vamos estudar agora, como é interessante vocês lerem em casa. E depois, se tiverem alguma... Porque o que acontece? Como são muitas classificações, nós não vamos falar todas. Nós vamos falar algumas que nós pegamos aqui, para que a gente fique assim mais... que eu achei mais assim, que é acentuado. Mas o meu acentuado, a minha importância, não pode ser que seja diferente do Flávio Melo, do Eduardo Mesmer, da Silvia Lames, pode ser diferente do Humberto. Então, é legal que vocês leiam em casa. E se tiver alguma dúvida, façam perguntas que o Humberto com certeza vai responder, entendeu? Então, vamos lá. Então, nesse item 192, ele vai falar do desenvolvimento da faculdade. Ele fala aqui, médiuns novatos. Olha que interessante, olha como tem uma gama grande de estudo. O que o médium, pela palavra já diz, né? Médiuns novatos, né? Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessidade da experiência. E aonde nós vamos adquirir essas experiências? É no estudo que estamos fazendo agora, né? Frequentando as reuniões mediúnicas, frequentando os estudos mediúnicos, né? É aí que nós vamos começar a desenvolver, porque todos nós, a princípio, seremos esses médiuns novatos. Concordam comigo? Todos nós. Porque, a não ser que nós sejamos aí um Chico Xavier,
Divaldo, que já tem todas as classificações aqui, eles já passaram por tudo isso aqui, né? E já tem essa mediunidade já bem desenvolvida. Então, os médios novatos, né, na escrita são aqueles que ainda estão começando, que carecem de experiência, né? Tem dificuldade de psicografar, não é isso? Ele fala também dos médios improdutivos. Olha só que interessante, né? Os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços de letras sem conexão. Quer dizer, a pessoa vai tentar fazer uma psicografia, não consegue, às vezes, fazer uma frase inteira, entendeu? Então, são os médiuns improdutivos. São médiuns ruins, são médiuns que não têm a moralidade desenvolvida. Não. Tudo isso é uma sequência de desenvolvimentos e de aprendizados, né? Então, um médium novato, se ele continuar estudando, um médium improdutivo, se ele continuar estudando, trabalhando, se desenvolvendo no lugar certo, né, com as pessoas certas, com o estudo certo, com certeza ele vai deixar de ser improdutivo. Porque tudo na vida evolui. Todos nós evoluímos em qualquer circunstância, inclusive na mediunidade. Porque isso é um exercício. A mediunidade também é um exercício, né? Praticar o bem é um exercício. Porque se nós não fizermos o exercício de começar a sair do lugar comum, né? Que muitas das vezes nós estamos no lugar comum. Então, para a gente sair disso, a gente tem que estudar, a gente vai ter que se exercitar, né? A gente vai ter que se esforçar bastante para que a gente possa se desenvolver, né? Então, a doutrina espírita diz o seguinte, que todos nós chegaremos à perfeição. Uns mais rápidos, uns mais lentos, né? Outros mais demorados, né? Mas toda a encarnação a gente tem um saltozinho de desenvolvimento. Mas nunca, pode até, às vezes, estacionar. Eu não acredito que a gente chegue a estacionar totalmente, né? Porque sempre alguma coisa a gente vai aprender. Mas, quando a gente não se esforça muito, a gente se diz que a gente se estaciona, a gente não regride. Mas estacionar não é uma boa coisa, né? É bom sempre progredir um pouquinho, porque aproveitarmos essa encarnação. Médiuns feitos ou formados é outra categoria. Nós estamos falando de médiuns escreventes, né? Então, segundo as faculdades desses médiuns. São aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas. Olha só que interessante. Os médiuns formados, né? Feitos ou formados. Então, ele já passou por todas essas situações, né? E já chegou a ser um médium formado. Então, ele já consegue produzir uma boa escrita, uma boa psicografia. Boa, que eu digo o seguinte, bem nítida, né? Ele consegue já trazer uma mensagem completa, né? E aí é interessante que, às vezes, essa mensagem completa não é uma mensagem, às vezes, com conteúdo bom ainda, né? Porque muitas das vezes nós sabemos que nós temos muitos médiuns que ainda se comunicam com espíritos ainda, né? Nós sabemos, nós temos essa categoria de espíritos que se comunicam com espíritos ainda, infelizmente, espíritos que ainda são beteiros, né? Frívolos, e outros tipos de espíritos que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, ele fala também dos médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Também são aquelas mensagens breves, pequenas, que não conseguem fazer um desenvolvimento. Olha só a quantidade, olha que interessante isso, gente. Olha como é bom a gente estudar. E isso eu falo para o Sérgio, eu estou falando para mim. Porque, às vezes, a gente já estudou duas, três vezes esse livro e, às vezes, não se lembra disso, né? Olha como é bom a gente estudar novamente, refazer o estudo, que a gente começa a observar coisas que, caramba, eu não tive atentado sobre isso, né? Ele fala dos médiuns explícitos, né?
Fala dos médios experimentados. Esses médios experimentados têm a facilidade de execução de uma questão de hábito e que muitas das vezes se adquire em pouco tempo. Quer dizer, em pouco tempo ele consegue desenvolver coisas assim, até na área científica, entendeu? Porque ele já é mais experimentado, né? E nós sabemos também que nós temos diversas encarnações, né? Essa não é a primeira, não. Eu costumo dizer o seguinte, que o espírita, aquele que estuda o espiritismo nessa encarnação, é como se fosse assim, eu falo pelo Sérgio, vamos falar pelo Sérgio. Sérgio, olha, vamos te dar uma última chance aí, você vai conhecer o espiritismo, vai conhecer a mediunidade, vai conhecer de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, ver se dá um jeito na sua vida agora. Então, muitas dessas coisas, às vezes, os espíritos que nos assessoram, né, que estão ali em comunhão com a gente, porque toda mediunidade tem a participação dos espíritos, eles trazem coisas de lembranças nossas de vidas passadas. Às vezes, em vidas passadas, eu poderia ter sido um cientista, poderia ter sido um engenheiro. Então, ele busca aquela faculdade que eu tenho, aqueles conhecimentos, junto com o conhecimento do espírito, consegue desenvolver uma escrita melhor, uma psicografia melhor, né? Veja como é interessante. Até o nosso irmão Mairink, Roberto, ele falou um pouco sobre isso, da questão anímica, né? Que é muito usado também na questão da mediunidade. O nosso conhecimento também é usado pelos espíritos, entendeu? Então, isso é muito bacana. Ele fala dos médicos maleáveis, que são aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Olha, são aqueles médiuns, né? A gente gosta de citar muito o Chico aqui, se eu estiver errado, vocês me corrigem. O Chico, qualquer espírito que quisesse comunicar com ele, ele tinha o fluido dele, vital dele, a energia vital dele, o magnetismo dele era tão puro, era tão fácil de trabalhar, que diversos espíritos se comunicavam com o Chico, né? Que às vezes um espírito para se comunicar com o Sérgio deve quebrar a cabeça pra caramba, deve fazer um sacrifício danado. Sérgio, vou tentar mandar uma mensagem para você, ver se você capta aí, e fala umas 10 vezes, ver se a gente capta uma. E esses espíritos não, ele tem uma facilidade de se comunicar com diversos espíritos. Mas também tem os médiuns exclusivos. Olha que interessante, olha que bacana. O médium exclusivo é aquele médium que dá comunicação por apenas um espírito. Ele não dá passividade, ele não se presta a ser trabalhado por outros espíritos, só por um espírito. E ele fala aqui que isso é um pouco perigoso, que isso beira um pouco a obsessão, né? Porque muitas das vezes o espírito, a gente sabe disso, faz do médium um boneco, né? Uma marionete. E a gente conhece isso, né? A gente vê aí irmãos nossos que fazem o que o espírito manda, né? Então, ele fala que isso aqui é um pouco, tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Que a gente tem que ter essa humildade, estudar, tentar desenvolver a mediunidade para não ficar preso a um espírito. Até porque o espírito de luz, ele não quer isso para você, ele quer que você se desenvolva realmente, né? E aí ele fala dos médios de evocação, né? Que são aqueles médios que evocam e conseguem a psicografia. Claro que, e também já foi dito aqui, né? Até nas perguntas aí, desde que haja permissão da espiritualidade, né? Não é eu evoquei o espírito e ele vai vir a hora que eu quero, o momento que eu quero. Não é assim que funciona. Pode até acontecer, né? Pode até acontecer, mas sempre com a permissão da espiritualidade primeiro. Então, a comunicação, aí eu vou deixar aí, eu quero que alguém comente aí. A comunicação é daqui para lá, é de nós, é do mundo físico para o mundo espiritual, ou do mundo espiritual para o mundo físico?
Da onde que é essa comunicação? Da onde que vem essa comunicação? É a hora que a gente quer? Alguém comente aí, por favor. Depois a gente fala um pouquinho para isso. Se ninguém comentar, depois eu falo, eu relembro essa pergunta que foi feita, né? Então tem vários tipos, né, de que nós falamos aqui, segundo o desenvolvimento da faculdade do médium, né? E agora nós vamos passar para 193, que continua ainda lá no médios especiais e médium escreventes. Agora ele vai falar segundo o gênero e a particularidade da comunicação. Quer dizer, o conteúdo da comunicação. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse conteúdo. Então, ele vai em vários tipos de médios escreventes, segundo o conteúdo da comunicação. Olha como é bacana, né, gente? É para a gente não errar, né? A Esther está dizendo aqui que o telefone toca de lá para cá. Beleza. Obrigado, Esther. Eu tinha esquecido. Me ajudou, hein? Obrigado. É isso mesmo, Esther. O telefone é de lá para cá. Perfeito. Claro que alguns médios, né? Por exemplo, nós já vimos, né, no Pinga Fogo, por exemplo, Chico, alguém falou assim, você pode fazer uma comunicação? Aí o Chico olhou para Emmanuel, né? Só ele que via, claro, né? E perguntou, Emmanuel, não, pode sim, porque Emmanuel permitiu. Então, você vê a simplicidade de Chico. Ele pediu permissão a Emmanuel, mas não, pode, manda brasa aí que eu vou te ajudar aqui. Então, mas se Chico falasse, se o Emmanuel falasse, não, agora não é momento de psicografia, não haveria psicografia, mesmo Chico Xavier. Como a Esther falou aí, o telefone toca de lá para cá. Perfeito. Então, agora eu vou falar sobre o conteúdo dessas comunicações. Então, ele fala de médiuns poéticos, né? Então, já está dizendo aqui que são aqueles médiuns que escrevem poesias. E a gente vê lá no centro, né? Nós já vimos lá no centro, várias psicografias que são poemas, né? Então, são médicos poéticos. Os médiuns versadores obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso. Olha que bacana. Então, tudo é mediunidade. Mas ele esmiuça aqui para que a gente possa entender melhor. Bacana, né? Isso é para gente, é para ficar bem didático. Tudo é mediunidade. Na verdade, tudo é mediunidade, né? Se a gente for... se houver uma conversa entre o Chico e o Divaldo, eles não vão entrar nessa particularidade aqui, porque ele já compreende perfeitamente o que é a mediunidade. Mas nós que estamos estudando, é importante isso, né? Aí ele fala médiuns positivos. Suas comunicações têm, geralmente, um cunho de nitidez e precisão que muito se presta a minuciosas circunstâncias aos informes exatos. Eles dão informações exatas. E ele diz assim, muito raros. São médios raros. E a gente vê realmente que geralmente as comunicações que geralmente a gente recebe no nosso estágio de evolução aqui, elas têm um cunho, né? Um cunho assim mais para várias pessoas, né? Como é que se fala? É um cunho agora como? Geral, um cunho geral, perfeito. Eu li aqui a boquinha dela, cunho geral, isso aí. Geralmente ele vem com um cunho geral, muito bom. Então, agora tem aqueles médicos que são mais... Eles conseguem trazer uma coisa bem específica e exata, né? E a gente não pode deixar de citar sempre aqui o Chico Xavier, né? Ele era exato naquilo que ele trazia, né? Então, olha que bacana, né? Tem os médios literários, né? Os médios incorretos, olha só, médios incorretos, não é tudo maravilha, não, né? Não é tudo coisas assim maravilhosas. Por isso que é bom a gente ler e conhecer. Pode obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo,
incorreto, sobrecarregado de repetições e termos impróprios. Quer dizer, a pessoa, apesar de ter uma moralidade alta, usa de um linguajar, às vezes, prolixo, né? Incorreto. Então, isso não quer dizer que o médium seja um médium ruim. É a capacidade que ele tem ali de desenvolver essa escrita. Entendeu? Então, olha como é que são coisas... Médios historiadores, né? Já fala aí, né? Médios historiadores que conseguem concluir uma história. Olha que bacana. Então a gente vai percebendo que há essa diversidade, né, de médios, né? Médios científicos, né? São aqueles que trazem as coisas da ciência, né? Médios receitistas, eu parei nessa daí, médios receitistas, são aqueles médios que receitam medicamentos, né? A gente lembra aí de quem? Dr. Bezerra de Menezes, né? Vocês lembram dele? Que ele receitava, né? Chico também, tinha uma época que ele receitava os remedinhos, mas nunca isso era do médium, era do espírito, o espírito que receitava lá e ele psicografava. Lembrando que médium receitista não é a mesma coisa de médium de cura, não é. Médium de cura é aquele que promove a cura. Esse traz a receita, né? O remedinho lá, para que a gente possa tomar, né? Tem os médios religiosos, né? Os médios filósofos e moralistas. E aí eu vou falar, depois vocês leiam em casa, cada um desse aí, e se tiver alguma dúvida, manda pergunta para a gente aí. Aí eu parei num aqui, porque a gente, às vezes, fala muito dos médiuns, fala muito só de coisinha, fala aqui do Chico, fala de Valdo, mas a gente sabe que a mediunidade ela não está relacionada à moralidade, não é mesmo? A mediunidade é uma questão física, certo? A moralidade é de suma importância para a mediunidade, para que a gente possa estar buscando companhias que estejam também no patamar de muito acima da gente, ou pelo menos um pouco acima nossa, de moralidade, né? Então, tem uma aqui que, olha que interessante, médiuns, nós estamos falando de médios escreventes, né? De comunicações triviais, olha só, médios triviais e obscenas. Então, ele já diz assim, essas palavras indicam o gênero de comunicação que alguns médios recebem. Então, a gente vê que tem médios que escrevem psicografias triviais e obscenas. Então, às vezes a pessoa escreve ali uma mediunidade ali, obscena ou trivial, coisas banais, e a gente acha que isso aí não é do médium, não, isso aí é ele que está inventando, não, às vezes sim, é o espírito que está passando ali aquela comunicação. Por isso, voltamos a repetir, vamos estudar. O livro dos médiuns está aqui para a gente estudar. O livro dos espíritos é o manual do médium, do trabalhador da casa, do frequentador da casa espírita. Ali está o manual de que a gente precisa para tirar todas as nossas dúvidas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer para a gente, né, os alertas, para que a gente possa seguir o caminho do bem. E cada dia mais que passe, cada estudozinho desse simples, que a gente traz com tanta humildade, porque nós ainda somos aprendizes, a gente vai aprendendo um pouquinho, vai se melhorando, e aí nós vamos se aproximando mais da mediunidade, que é a melhor mediunidade que possa ser executada pelos bons espíritos, que possamos servir ao próximo, né? Servir sempre, ser um instrumento cada vez melhor. E só vamos melhorar com exercício e com estudo, tá bom? Vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Humberto, que ele deve dar uns boa noite aí, não, Humberto? Isso aí, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Então, vamos dar boa noite aqui a Cristiane de Oliveira, a Tânia Matos, a Cristina Lúcia, ao Thiago Trigo, e tem um comentário aqui da Cristina Lúcia, Sérgio. Tá? Que a Ivone do Amaral também era médium recitista, né? Isso aí, Ivone, obrigado. Isso aí ilustra nosso estudo. Obrigado, tá? Muito obrigado, isso mesmo. Bom, então vamos passar aqui a palavra para a Luciana,
que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Bom, não sei se o Sérgio é médium, mas acho que ele lê o lábio, né? Ou então algo parecido, né? Bom, é um bom leitor de lábios. Esse item que a gente vai continuar conversando aqui, ele vem falar segundo as qualidades físicas do médium, né? Então, ele cita 3 exemplos aqui, Kardec, né, junto com os espíritos, vem trazer para a gente 3 exemplos, que seriam os médiuns calmos, aqueles que transmitem a mensagem, né, com certa... ele coloca aqui, com certa lentidão, né? Eles não têm, assim, essa fadiga, essa agitação, então, é uma característica de um médium, né? Ele ter essa tranquilidade, né? E ele fala também dos médiuns velozes, esses, ao contrário, né? Possuem uma rapidez, uma agilidade, né? Ao escrever, e isso, como os espíritos trazem para a gente, pode trazer uma certa, um certo perigo, digamos assim, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue identificar o que está escrito, né? Então, é um problema, né? Porque conforme aquela velocidade, aquela rapidez, e com isso a grafia muitas das vezes fica ilegível sem conseguir identificar. Então, causa uma certa, né? Uma certa dificuldade. E aí ele vem falar do terceiro, que são os médiuns convulsivos, né? E que esses têm que tomar um cuidado, né? Porque de tanta agitação que causa, né? O seu corpo todo chega a tremer, né? Chega a ter um certo tremor. E aí, para esses médiuns, né? Os espíritos colocam aqui que é necessário que raramente eles se sirvam de instrumentos, né? Porque, inclusive, eles podem ser afetados pelo sistema nervoso, né? Porque eles acabam fazendo com que a sua organização física se agite de tal modo, né? Tome uma certa frequência, né? Ali que pode trazer transtornos físicos, né? Transtornos graves físicos, né, do corpo. E ele vem explicar tudo isso para a gente, para contextualizar que não só a gente fala da questão moral, né, dos médios, mas também da questão física, né? E que é interessante, sempre quando a gente conversa sobre mediunidade, a gente falar da educação mediúnica, né? Tudo isso traz para o médium um aprendizado, né? Traz para o médium conceitos, né? Da importância de você saber como trabalhar sua mediunidade, né? Então, o próprio nome já diz, educação mediúnica, né? E é super importante não só pelos ensinamentos, né? Independentemente de ser médium, é claro que para o médium é super importante, mas até para quem não é médium, você entender, né? E poder compreender a importância da educação mediúnica, né? Outro item que o livro traz para a gente, que é segundo as qualidades morais do médium. Mais para frente, a gente vai ter um item que vai abordar muito isso, né? Mas Erasto fala para a gente, num capítulo à frente, que ele compara a mediunidade como uma máquina de transmissão telegráfica, né? E ele diz que essa máquina, ela existe, né? E aí, o clima, o tempo, né? Muitas das vezes ele interfere para que essa mensagem chegue, né? Isso ele está falando, claro, né, gente, há mais de 100 anos atrás, né? Então, né, a gente está dando o exemplo do livro, né? Que seria a transmissão telegráfica. Então, ele fala que as influências, né, atmosféricas interferem, né? Nessa comunicação telegráfica. E a mesma coisa, negativamente, né? E a mesma coisa são os recursos morais do médium, né? Então, a gente sabe que a mediunidade, ela está no organismo do médium, ela independe da questão moral. Não é porque a pessoa, o médium ali, ele é legal, simpático, faz boa ação, que ele vai ser médium, não.
Isso independe das questões morais do médium, né? Ele pode ser uma pessoa, e é óbvio que independe, né? Porque no planeta Terra a gente, né, sabe que todos nós somos espíritos aqui comprometidos, né? Estamos aqui buscando, né, crescer, evoluir. Então, levando-se em conta que a mediunidade independe da questão moral, a gente tem que entender que o uso dela, sim, tem a ver com a questão moral, né? Então, quando a gente fala que não tem nada a ver, por quê? Porque ela está no organismo, está erradicada no organismo do indivíduo, certo? Mas o uso que você faz dela, aí sim, tem essa influência moral, né? A gente sabe que muitas das vezes o médium, né, ele recebe aquela comunicação e dependendo da sua questão moral, pode ser que seja uma pessoa vaidosa, né, um médium vaidoso, orgulhoso, ele acaba fazendo daquela mensagem um direcionamento que não tem nada a ver, né? A gente sabe que quanto mais moralmente evoluído, moralmente adiantado o médium, ele somente vai utilizar essas mensagens, as comunicações que ele realiza para o bem, né? Jamais para o seu ego, né? Jamais para o seu para querer transparecer, para querer aparecer, né? Então, o uso, sim, que você faz da mediunidade, aí sim entra a questão moral do médium, tá certo? Aí no item 196, médios imperfeitos, ele vai listar aqui uma gama, né, de características, né? Ele vai falar dos médios obsediados, dos médios fascinados, dos subjugados, dos indiferentes, dos orgulhosos, né? E esses, né, a gente quando fala do orgulho, né, não fala do orgulho no sentido positivo, porque eu aprendi isso na evangelização com uma criança, né? Porque uma vez eu fui falar sobre orgulho e vaidade, né, que são as chagas, né, da humanidade, e uma criança virou para mim e falou: tia, mas eu tenho orgulho da minha mãe. Aquilo, assim, me fez entender que o orgulho, ele pode ser, sim, né, de duas formas, né? O orgulho de você, né, ver aquela pessoa, né, como um exemplo, né? Então, isso também é bom. Mas aqui no estudo, né, e vocês vejam como uma criança ensina, né? Eu aprendo aqui todos os dias com o meu pequeno, né? Pelo menos eu tento. E aqui no capítulo, nesse item, ele vem falar dos médios orgulhosos, por quê? Porque eles se envaidecem das comunicações. E isso é um perigo, né? Porque nós, né, como espíritos comprometidos, nós recebemos, né, esse dom da mediunidade para auxiliar, para ajudar, né? Não a mim, não ao outro, mas sim à humanidade. Isso está no livro dos médiuns, né? Que o objetivo maior é você ajudar a humanidade. Então, no momento em que eu recebo esse dom para crescer, para progredir, né? Para tentar ser uma pessoa melhor, né? Ajudando, auxiliando, né, esses espíritos desencarnados, e eu faço disso, né, algo para mim vai descer, eu estou no caminho errado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a questão dos médiuns orgulhosos, né? Fala também dos médiuns mercenários, eu não vou falar de todos por causa do tempo, né? Mas, assim, dos mercenários que exploram suas faculdades, né? Então, a gente vai ver que mal baratear o dom da mediunidade, ele acarreta penosas consequências e aflições, né? Você está cada vez mais se comprometendo, né? Ao invés de você usar, né, para seu benefício, seu crescimento espiritual, você está fazendo o contrário, você está se comprometendo cada vez mais, né? E a gente utilizar incorretamente os recursos mediúnicos, né, que nos foi dado, ele acaba por desarmonizar o nosso psiquismo, né? Que são os conjuntos das nossas características psicológicas, né? A gente desarmoniza o nosso campo emocional
E aí a gente começa a gerar o quê? Consequências patológicas, né? Muitas das vezes você começa a passar por determinada doença física, mas que começou aqui, né? Começou na sua emoção, né? Porque você não soube equilibrar, não soube educar, né? A sua mediunidade, e aí o corpo fala, né? Tem um livro, né, que não é espírita, mas que fala, né, sobre isso, que o corpo fala, assim, né? Então, na medida que a gente não busca o equilíbrio, seja em qualquer, né, campo da vida, né, seja ele emocional, financeiro, de amigos, né, se a gente não consegue se equilibrar, manter o equilíbrio, a gente acaba somatizando no corpo físico, né? Então, a mediunidade, os recursos mediúnicos, eles acabam, se a gente fizer um mau uso, né? Os médiuns fizerem um mau uso desse recurso, com certeza ele vai desequilibrar o seu psiquismo, seu campo emocional, e com isso o corpo acaba sofrendo, né? O corpo físico. Mas Divaldo vem falar para a gente, né? Que os mentores espirituais, ele a todo momento se compadecem, né? E buscam auxiliar, né? Esses irmãos, a todos nós, né? Tentando despertar o verdadeiro sentido, né, da mediunidade, né? O verdadeiro sentido e o verdadeiro compromisso com a mediunidade, né? Então, assim, a gente sabe que, apesar das nossas dificuldades, né, a gente não está só, né? A todo momento, semana passada acho que foi o Sérgio que falou sobre o anjo guardião, né? A gente, por mais que a gente os afastem de nós, né? Porque com as nossas atitudes, né, não são eles que se afastam, né? Nós é que vamos, né, enxotando, né? Então, assim, por mais que tenhamos atitudes, né, indevidas, eles estão sempre ali buscando nos trazer, né, ao caminho correto, né? Então, a vigilância constante, a oração, a ação caridosa e, principalmente, gente, que eu acho, né, aí é uma opinião própria, a disciplina, né? São fundamentais para que nós possamos nos proteger, os médiuns possam se proteger das interferências dos espíritos impuros, né? Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente fala também de lei de afinidade, né? Então, se eu tenho uma disciplina, se eu procuro agir corretamente, mesmo com os meus deslizes, né? Mas que no saldo do dia ele seja positivo, eu com isso vou fazendo com que esses espíritos impuros que queiram se aproveitar, né, da minha mediunidade para poder me levar para um caminho, seja ele do orgulho, seja ele da fascinação, né, que é um tipo de obsessão que a gente também vai estudar mais à frente, que é muito perigoso, né? Então, se eu consigo fazer com que esses espíritos se afastem de mim, pelo menos o máximo que eu puder, né? Porque são espíritos impuros que também precisam, né, de ajuda, né? Vamos sempre lembrar disso, né? Então, eu vou conseguir me blindar, pelo menos um pouco, né? Dessas interferências, dessas tentativas de me tirar, né, do caminho correto ali no meu trabalho mediúnico. E para fechar, eu queria comentar, né, que tem um livro que a gente sempre comenta aqui, o Humberto sempre também toca muito nesse livro, que fala que é nos domínios da mediunidade, né, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que ele nos descreve nesse livro processos mediúnicos que acontecem com os encarnados, né, e com os desencarnados, perdão. E no capítulo 16, André Luiz, ele comenta sobre o chamado mandato mediúnico. E aí ele vem falando que nesse mandato mediúnico, né, é como se fosse uma autorização do plano superior para exercer, para que aquele indivíduo reencarne
para exercer o dom da mediunidade. Ou seja, existe, né, antes de reencarnarmos, né, um mandato, como digamos assim, né, que está entre aspas, né, informando que aquela reencarnação daquele espírito, ele terá como um dom trabalhar como médium, né, trabalhar através da mediunidade. Então, a gente só ressalta que ninguém vem, né, para esse plano, né, terreno, cumprir as suas tarefas, cumprir, né, aquilo que ele está tentando, né, fazer, sem ter antes sido programado, né? Então, o médium, ele já encarna, né, ciente do seu papel, da sua missão aqui na Terra. Então, ninguém veio sem conhecimento, né, daquilo que viria, né, trabalhar aqui na Terra. Muitas das vezes, né, na maioria das vezes, o que acontece é que as nossas qualidades morais interferem, né? Então, que saibamos, né, conduzir melhor aquela tarefa que nos foi ofertada, que nos foi oferecida, né? Porque qualquer trabalho no bem, né, ele é o oposto do mal, né? No final desse item fala assim: todas essas más qualidades dos médios têm necessariamente seu oposto no bem. Então, que saibamos que a mediunidade, ela nos foi dada para trabalhar no bem, né? Tudo aquilo que nos tire desse prumo, que nos desvie desse caminho, não é o bem, né? E aí a gente tem que se trabalhar, buscar, né, estudar, buscar conhecer o verdadeiro sentido da mediunidade, né? O verdadeiro significado da mediunidade. O fato de ser médium, a gente sempre, né, exalta muito Chico, muito Divaldo, mas eles mesmos, né, sempre, Divaldo ainda encarnado, mas tanto um quanto o outro sempre tiveram uma vida muito digna, né, muito recatada, né? Então, assim, são exemplos que nós devemos nos espelhar, né? Seja para trabalhar na mediunidade, que é o foco do estudo de hoje, mas seja para a vida, né? É claro que se a gente não se espelhar nesses exemplos, né, fica um pouco mais pesada a nossa trajetória. Então, a gente precisa, sim, de exemplos, né, para que a gente possa se espelhar, né, possa buscar ali inspiração. Então, que fique aí o recado, né, que possamos ser o oposto, né, desses exemplos de médios imperfeitos, né, que possamos trabalhar, buscar sempre o nosso melhoramento, né, para que a gente possa, através da disciplina, que foi o que eu enfatizei, a gente crescer, né, crescer espiritualmente, crescer aí para estar um dia ao lado de Jesus, trabalhando aí junto, lado a lado, nessa seara aí do bem, tá certo? Então, esse era o recado. Obrigada aí. Obrigado, Luciana. Uma boa noite aí a Selma Trigo, a Andréa Lima. E tem uma pergunta do Alessandro, que eu acho que é uma pergunta referente a esse estudo, né? Tem como doutrinar esses médiuns imperfeitos? Sim, sim, claro. Através do estudo, né? Através do desenvolvimento mediúnico, né? Que a gente sabe que é uma arma poderosa de conhecimento. Então, assim, no desenvolvimento mediúnico, a gente tem a oportunidade, muitas das vezes, de estudar um livro, né, justamente direcionado à mediunidade, onde você tem ali exemplos, tem ali fatos, né, de como foi que aconteceu e como deve ser, né, realizado, né. Então, assim, todos, né, nós podemos ser doutrinados, né, graças a Deus, né, a gente pode sim, com certeza, esses irmãos sim. Obrigado, Luciana. A gente vai dar aqui continuidade ao estudo. Agora a gente vai falar sobre o item 197, que esse item ele trata dos bons médiuns.
E não temos como falar dos bons médios sem falar de Chico Xavier, né, que é um exemplo para todos nós. Então, a gente vai lembrar aqui de alguns casos da vida de Chico Xavier, na medida que a gente for fazendo o estudo. Então, Kardec começa citando sobre os médiuns sérios, a qualidade dos médiuns sérios, que são os médiuns que só se servem das suas faculdades para o bem e para fins verdadeiramente úteis. Então, os médiuns sérios, eles utilizam da sua faculdade para poder consolar, para poder esclarecer, para poder curar, para poder instruir, mas nunca para satisfazer a curiosidade ou aos interesses pessoais. Agora, é importante destacar que sério é diferente de sisudo, né? A seriedade é quanto à finalidade da mediunidade. Chico Xavier, ele era um médium sério, mas ele era bem-humorado, era alegre, né? Porém, ele era disciplinado quanto ao uso da sua faculdade. E aí, falando de Chico, relembrando um pouco aqui da infância de Chico, né? Ele teve uma infância muito difícil. Ele perdeu a mãe com 5 anos de idade, e ele foi parar na casa, né, de sua madrinha, a dona Rita, e nessa casa ele sofreu muito, né, porque ele passava diariamente por castigos diários, ele apanhava muito diariamente, e ele buscava, nas bananeiras, né, fazer uma oração para poder tentar entrar em contato com a mãe dele, né, que havia desencarnado. E eu fico imaginando a mãe dele vendo o Chico passando por esse sofrimento em espírito, né, passando pelas dores diárias que Chico passava, pelos castigos diários. Qual seria o nosso sentimento natural de pai ou de mãe, né, de proteger o nosso filho, né, de até às vezes cultivar um sentimento de piedade, de autopiedade na criança? Mas a mãe dele não falava isso para ele, recomendava que ele tivesse paciência, que ele não reclamasse, que aquilo ali era necessário para ele, aquelas dores fariam que ele se tornasse mais forte, isso com 5 anos de idade. E durante 2 anos, Chico apanhou diariamente da tia. Mas, na infância, tem uma história, né, que me chamou muita atenção, assim, porque é uma história sobre um caso do Chico que é sobre a fé, né, a oração. Porque Chico ele estava 3 dias sem se alimentar. Essa tia, Dona Rita, né, tinha colocado como um dos castigos, Chico estava 3 dias sem se alimentar, sem comer um pão. Então, ele estava com muita fome. E aí, na sua oração, ele pede para a mãezinha dele aparecer, né, para que viesse falar com ele, esclarecer ele. E ele fala para ela que ele estava com muita fome. E a mãe dele fala para que ele não reclamasse. Mais uma vez, ela pede para que ele não reclamasse, mas para que ele fizesse uma oração, para que ele lembrasse da oração que ela havia ensinado para ele quando ele estava aqui na Terra. E aí Chico faz uma oração, e pouco tempo depois aparece um cachorro, e na boca do cachorro ele estava carregando um fruto, um jatobá, que deixa cair no chão no quintal onde o Chico estava. Chico pega aquele jatobá, né, e a mãe dele fala para ele, né, ensina para ele que o valor da oração, né, mesmo que nos momentos difíceis, né, em todos os momentos da nossa vida, a gente deve estar em comunhão com Deus. E quando a gente está em comunhão com Deus, até um cão pode nos ajudar. Então, desde pequeno, ele vem aprendendo, né, a esse valor de não reclamar, de passar pelas dificuldades, né, da oração, da fé. E a gente está falando de uma criança de 5, 6, 7 anos de idade. Depois, Kardec continua no estudo e fala dos médiuns modestos, que são aqueles que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que elas sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam livres das mistificações. Longe de fugirem das opiniões desinteressadas, eles as solicitam. Então, são médiuns que não atribuem o valor a si próprio, né, no sentido de se vangloriarem das comunicações que recebem. E, mais uma vez, lembrando de Chico, ele se autodenominava o burrinho encarregado de transportar os documentos dos espíritos. Ele se referia a si próprio como Cisco, né, fazendo um trocadilho com o nome dele, né, Chico Xavier, Cisco Xavier.
Quando perguntaram para ele a respeito do sucessor dele, ele respondeu que morre um capim, nasce outro. Então, ele o tempo todo tirando esse peso, né? Tirando esse peso de não se considerava, né? Não atribuía importância a si mesmo, não se achava insubstituível, não se achava especial, não se achava um médium infalível, muito pelo contrário. E aí tem uma lição da vida dele que também me chama muito a atenção, que é a lição da barata na sopa, né? O que aconteceu nesse dia? Ele foi convidado para ir na casa de uma senhora. Essa senhora, ela era cega e muito pobre. E ela tinha feito uma sopa para o Chico Xavier. E era a única coisa que ela podia fazer para ele naquele momento era uma sopa substanciosa. E Chico Xavier, ele estava com ela, né? Com essa senhora. Quando ele olha para o prato, ele vê uma barata na sopa. O que nós faríamos se visse uma barata na sopa? Naturalmente, a gente rejeitaria, não comeria a sopa, né? Ou a gente ficaria assustado, ou a gente falaria alguma coisa. Mas Chico Xavier, muito humilde, e sempre pensando no outro, né? Pensando em não ferir o outro, ele continuou tomando a sopa. Né? Porque ele se preocupou com o sentimento daquela senhora que ofereceu para ele o que ela tinha de melhor. E no final, ele acaba de tomar a sopa e quando olha para o prato não tinha mais barata. E aí ele diz, né, não se sabe se ele comeu a barata ou se simplesmente a barata sumiu, ou se era só um teste para ele, né? Mas isso revela assim, a humildade, a simplicidade, o pensar no outro. Né? Então, Chico Xavier estava sempre preocupado com os outros, né, em fazer o bem para os outros. Mais adiante, Kardec nos fala sobre os médiuns devotados, né? Que são os médiuns que compreendem que compreendem a sua missão, a que devem cumprir. Né? Então, quando necessário, esses médiuns sacrificam seus hábitos, seus prazeres, o seu tempo, e mesmo os seus interesses materiais em favor dos outros. E aí, mais uma vez, falando de Chico, a gente lembra que Chico ele trabalhava incansavelmente, dormia pouco, ele psicografou centenas de livros, milhares de mensagens que consolavam e esclareciam os corações. Era comum ele psicografar, vez por vez, 5, 6, 8, 10 horas seguidas, para atender corações aflitos, para amenizar as dores, para consolar corações maternos e paternos. Né? E muitas vezes terminava essas tarefas exausto, porque sacrificava as suas horas de descanso, suas horas de lazer, para servir o próximo. Aliás, servir era um conselho que a sua mãe, Dona Maria João de Deus, em espírito, dava sempre para ele. Servir era o remédio, era o melhor remédio contra a ingratidão, contra o ódio, e era o melhor remédio para todos os males. E aí eu lembro também de um outro caso de Chico, que quando ele completou 59 anos, ele tinha escrito já 100 livros. Né? Então, ele tinha cumprido o acordo inicial com Emmanuel. E aí, quando a gente cumpre um acordo, quando a gente se aposenta, por exemplo, a gente pensa, agora eu vou relaxar, eu vou curtir minha vida. Né? Mas Emmanuel chega para Chico e fala para ele que a reencarnação dele tinha sido desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Que do ponto de vista da existência física, a encarnação dele ficaria à disposição das entidades espirituais que iriam colaborar na execução e na divulgação das mensagens dos livros. Então, Chico não teve esse direito, vamos dizer assim, a essa aposentadoria, né, a esse descanso. Então, ele deu continuidade à sua missão e psicografou centenas de livros, mais de 400 livros. E em todos eles, ele registrou em cartório a doação dos direitos autorais. Então, ele doou para diversas instituições espíritas e filantrópicas esses recursos. Mais para frente, Kardec nos fala dos médiuns seguros, que são aqueles que, além da facilidade da execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, e que, portanto,
se acham menos expostos a serem enganados. Então, essa segurança aqui não depende, obviamente, da assinatura do Espírito, né? Então, não é porque o Espírito assinou lá Maria de Nazaré, ou o Espírito assinou Bezerra de Menezes, ou um outro Espírito elevado qualquer, que há credibilidade naquela mensagem. A gente precisa analisar sempre o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo da mensagem é condizente, é coerente com o nome de quem assina. Ainda no estudo desse item, o Espírito Erasto, ele nos fala o seguinte, ele nos dá um alerta. Os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, sofrerão tristes consequências. Então, isso aqui é interessante, porque nós recebemos talentos, nós recebemos dons divinos, né, que devem ser usados para nosso adiantamento moral, para nossa evolução. Mas, quando a gente usa mal esse dom, quando a gente usa mal esse talento, né, a gente é responsável por ele, por esse mau uso, né, e, naturalmente, sofremos as consequências desse mau uso. Então, quando a gente está aqui, a mediunidade é um desses talentos, a gente deve utilizá-la para o nosso adiantamento moral, para poder servir a Deus, servir a espiritualidade. E, para terminar, o espírito de Sócrates, ainda nesse item, ele nos fala que a escala espírita que está no Livro dos Espíritos, mais esse quadro sinótico dos médiuns que estamos estudando agora, ela é de grande importância para trazer o espiritismo para o verdadeiro caminho. Por quê? Porque ela nos faz entender que há espíritos desencarnados em diferentes graus de evolução. Não é porque é espírito que ele sabe tudo. Não é porque é espírito que ele está sempre com a verdade. Então, há espíritos em diferentes graus de evolução. Então, quando a gente analisa uma mensagem de um espírito, a gente tem que ter essa consciência, né, de que pode ser um espírito superior, pode ser um espírito em evolução, pode ser um espírito zombeteiro, enfim, pode ser um espírito de diversas categorias e diversas escalas lá contidas no Livro dos Espíritos. Da mesma maneira, existem médiuns que ainda estão em desenvolvimento, médiuns imperfeitos, médiuns que já evoluíram um pouco mais. Então, esse canal mediúnico também vai influenciar na mensagem que a gente recebe. Então, por isso que estudar esse quadro, tanto dos médiuns quanto das escalas espíritas, é tão importante, para que a gente não se engane, né, para que a gente não se engane, né, ao receber uma mensagem mediúnica. Então, é isso. Vou passar aqui, então, para a Ludmila, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Depois dessa explanação do professor Humberto, né, esses exemplos de Chico Xavier, eu fico imaginando, principalmente após o exemplo da sopa, né, como é que eu estou distante ainda do cisco de Deus. Estou muito distante ainda. Eu fico imaginando também, Ludmila, o que o Humberto vai falar para a gente depois. Bom, mas vamos prosseguir, né? A gente viu vários exemplos, né, que a Luciana falou para nós sobre os tipos de mediunidade, os tipos de médiums. O Sérgio também abordou. E aí eu me lembro quando, no meu primeiro estudo, né, do Livro dos Médiuns, lá no CELV, quando o nosso orientador estava abordando esse tema, a gente sempre pensava assim, que tipo de médium que eu sou, né? Aí, quando falava assim, médium intuitivo, sou eu. Médium não sei o que, sou eu. A gente sempre tenta se encaixar em algum tipo que está no exemplo do Livro dos Médiuns. Mas o Livro dos Médiuns fala para nós que nós podemos nos encaixar não apenas em um tipo, mas em outros tipos também, né? Não somos necessariamente um tipo de médium e pronto. Então, nós podemos ser, por exemplo, médium sensitivo e médium auditivo, né? Médium psicógrafo e médium, não sei, psicofônico, né? Não necessariamente a gente tem um tipo só de mediunidade, e é também comum ter mais de um tipo de mediunidade.
E aqui fala, né, que o médium pode ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina. E é esta que ele deve procurar cultivar, se ela for útil. Então, mesmo que ele tenha vários tipos de mediunidade, sempre tem aquela que ele vai dominar mais. No livro Desafios da Mediunidade, do Espírito Camilo, psicografado por José Raul Teixeira, tem exatamente uma pergunta que fala sobre isso, sobre um médium de várias aptidões, né? Várias aptidões mediúnicas. E aí o Espírito Camilo responde, né, que no trabalho mediúnico é comum os mentores recomendarem a especialização de uma ou duas áreas, de acordo com a necessidade. E aí aquelas outras aptidões mediúnicas, elas ficam meio que em estado potencial para serem utilizadas quando houver necessidade. E ressalta ainda o perigo de se ter várias aptidões mediúnicas e querer desenvolver todas elas, né? Eles alertam com relação a isso. Mas voltando ao livro dos médiuns, né, continuando, fala o seguinte: constitui erro grave querer forçar assim mesmo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. E aí é interessante essa parte, né? Porque a gente vê muitas pessoas que elas querem ser médiums, porque é bonito, né? Exemplos, olha quantos livros Chico Xavier escreveu, Divaldo, viaja pelo mundo, né? Falando sobre espiritismo, exemplificando a sua mediunidade, aparecendo em filmes. É legal, né? Você poder ver os seus entes que desencarnaram, poder dar mensagens. E aí várias pessoas, elas querem desenvolver a mediunidade. E por isso que o livro dos médiuns nos alerta com relação a isso. A dona Sueli Caldas, que é uma médium, oradora, né, uma grande palestrante espírita, desencarnou agora há pouco tempo, ela sempre fazia palestras sobre mediunidade. E ela falava assim, a gente não pode fabricar mediunidade. Ninguém chega e fala, eu quero ser médium X e eu vou ser médium de Y. Não tem como, mediunidade não se fabrica. Você nasce com isso, como o Sérgio sempre fala conosco dessa aptidão, né? Então, assim, você querer desenvolver essas capacidades mediúnicas, isso é meio perigoso. Lá no livro Consolador, na questão 384, Emmanuel fala para nós, né? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela mediunidade, até porque isso acontece de forma espontânea, né? O livro dos médiuns fala para a gente, né, que quando a gente tem esse germe, né, dessa faculdade, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Então, você não precisa forçar, simplesmente aparece, simplesmente vem. Né? E, infelizmente, de novo, de acordo com o livro dos médiuns, não é raro ver médiuns não se contentar com os dons que receberam e aspirar por amor próprio ou por ambição, possuir faculdades excepcionais, próprias para fazê-los ser notados. Então, imagina só, a pessoa já é médium, suponhamos, a pessoa é médium de psicografia, mas ela vê um outro médium, né, sentado ao lado dela na mesa, na reunião mediúnica, e é um médico que pinta, né, figuras maravilhosas, imagens maravilhosas. Ele fica assim, poxa, eu só escrevo, eu queria tanto poder pintar, né? Ou então o médium é um médium auditivo, ele fala assim, poxa, eu só escuto os espíritos, mas eu queria tanto poder vê-los. Né? Então, isso que acontece, né? Esse desejo da gente desenvolver outras aptidões mediúnicas, além das que possuímos, a gente tem que pensar no seguinte termo, por que nós queremos? E para quê? Será que o motivo é um motivo egoísta, né? É um motivo nosso? Ou será que temos outro motivo? Às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas não é um motivo egoísta, eu quero desenvolver, eu quero ter várias aptidões mediúnicas porque eu quero ajudar várias pessoas, igual Chico Xavier, né? Eu quero viver uma vida ajudando as pessoas, sim,
Mas aí a gente tem que parar para pensar, principalmente aquelas pessoas que não possuem essa aptidão, que há várias formas de ajudar. Então, se você não veio com determinada capacidade mediúnica, e nós sabemos, e Luciana falou para nós tão bem hoje, né, que antes de reencarnarmos, nós somos preparados para o tipo de mediunidade que vamos desenvolver. Então, se nós não viemos com essa aptidão, a gente pode fazer o bem de outras formas. Não precisa ser médium para fazer o bem, de forma alguma. A gente pode ajudar um irmão, a gente pode usar uma palavra amiga, a gente pode participar de uma campanha. Eu costumo dizer que na casa espírita, às vezes a pessoa quer tanto participar da reunião mediúnica, e às vezes a pessoa que fica lá na saída do passe, distribuindo a água fluidificada, ela faz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que os fluidos que ela deposita naquela aguinha fluidificada são, às vezes, até maiores do que o que a pessoa poderia adquirir na sala de passe. Então, tudo é de acordo com a vontade, com o desejo de poder ajudar ao próximo, né? E aí, na questão, e aí no item 199, o Allan Kardec fala para nós que, conforme a natureza do espírito, né, e o que você quer dirigir, a mensagem que você quer passar, né, convém escolher o médium mais apto para tal. E aí ele dá um exemplo para nós, né, na seguinte forma: suponhamos que você vai querer quer que alguém faça uma redação. Você não vai pegar uma pessoa para redigir um texto só porque ela sabe ler e escrever. Qualquer um que passar na rua, que sabe ler e escrever, você vai pegar a pessoa para redigir? Não. Dá o exemplo de um músico, né? Um grande compositor que quer expor a sua obra, ele não vai pegar, se ele tem vários músicos à sua disposição, ele não vai querer qualquer músico. Ele vai pegar aquele músico que mais transmitir o sentimento que ele colocou naquela composição, aquele que ele tem mais afinidade. E assim é o espírito para conosco, para com os médiuns. Ele vai dirigir naquele médium, naquele momento, ele vai se dirigir ao médium que tem mais disposição para poder enviar aquela mensagem da melhor forma possível para ele, né? E aí, encerrando o livro dos médiuns, nesse capítulo, diz também que nós não podemos esquecer, e aí a Luciana também abordou, né, que nós vamos falar isso mais para frente com relação à influência moral do médium, né, que o desenvolvimento da mediunidade não é proporcional ao desenvolvimento moral do médium. Uma coisa, como diria o ditado, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, assim, você pode ter, já está falando aqui também no livro dos médiuns, você pode ter um médium extremamente sorridente, que brinca bastante, alegre, animado, e ele pode estar uma comunicação totalmente séria, né, que não tem nada a ver com a personalidade dele, né? Isso não influencia. No livro Seara dos Médiuns, na lição número 48, tem uma mensagem bem interessante que aborda esse tema, intitulado Faculdades Mediúnicas, que diz assim, é do Espírito Emmanuel, tá? Psicografia do Chico Xavier. Fala da seguinte forma: faculdades mediúnicas. Há diversidades de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro faculdade de discernir espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um,
como julgue necessário. Interessante que nos comentários da lição, né, o Emmanuel fala para nós que esse texto, embora pareça ser um texto recente, esse foi um texto, na verdade, que foi transcrito, na verdade, né, um texto de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Foi Paulo que disse isso, Emmanuel somente transcreveu, né? E ainda disse: cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des preocupação de admirar ou de provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então, que possamos sempre nos lembrar que o trabalho, ele sempre aparece para nós. Não importa se nós somos médiuns ostensivos ou se não somos, né? O trabalho está aí para cada um. Cada um tem um jeitinho de trabalhar, seja na casa espírita. Semana passada, a nossa irmã Fátima falou para nós, né, no nosso ambiente de trabalho. Todos nós temos oportunidade de exercitarmos, né, os nossos conhecimentos morais, as nossas aptidões. Não precisa só ser dentro de uma reunião mediúnica, que nós nos preocupemos com as nossas aptidões, que não nos preocupemos com as aptidões alheias, mas que nós possamos fazer o nosso serviço bem feito. Vamos voltar agora a palavra ao nosso irmão Humberto, que vai estar encerrando o nosso estudo. Vou só fazer um esclarecimento aqui, porque os adjetivos que a Ludmila e o Sérgio falarem, vocês não se preocupem, porque isso é implicância, tá? Então, isso é implicância deles, depois a gente vai conversar com eles. Mas vamos para os comentários aqui, ó. O Renato está aqui, ele chegou ainda há pouco, então boa noite, Renato. Muito bom estar aqui com você. Né? A Selma fez um comentário. Tem muita coisa, tudo tem a ver com a falta de conhecimento quanto à mediunidade e, acima de tudo, a vaidade. Né? De fato, né, assim, quando o médium ele tem a consciência que, na verdade, ele é só um intermediário, que aquela mensagem não provém dele, né? Não é ele que está dando aquela mensagem, não é o seu intelecto, sim, está sendo apenas um intermediário de um espírito, não tem nem por que ele se envaidecer da mediunidade, né? Então, ele tem a posição do Chico Xavier, né? A humildade nessas situações. Tem a mensagem da Aline Amorim, aí uma pergunta para você, Ludmila, se a mediunidade é uma questão orgânica. Está aberto o microfone? Tá. Ah, tá. É sim, a mediunidade ela é uma questão orgânica, né? Como disse os nossos amigos anterior, nós somos responsáveis sobre o que fazemos diante da mediunidade que nós temos, mas é uma disposição orgânica, então não tem como, hoje, por exemplo, eu falar assim, eu quero ser médium de psicografia. Por mais que eu treine, por mais que eu tente, se eu não tiver essa disposição, eu não vou poder desenvolver esse tipo de mediunidade. É uma disposição orgânica e o uso, né, tem grande influência moral, né, no uso que a gente dá à faculdade. A Selma, que coloca que a mediunidade está na proporção da necessidade de cada um de nós. Eu vou abrir o microfone, Sérgio e Luciano. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, tá? Fiquem à vontade. A mediunidade é um compromisso sério e que deve ter disciplina e doação total. Então, Chico, com a visão já bem prejudicada, o Emmanuel disse para ele que ele continuasse com o trabalho na mediunidade. E todos nós somos médium num grau qualquer, como Kardec nos disse. A nós, não só a mediunidade ostensiva, a intuição e a inspiração é um aspecto importante da mediunidade. Então... na verdade, aí, até não precisa comentar que ela está dando uma contribuição aí para ilustrar mais o nosso estudo de hoje, né? Então, vamos passar aí para o Sérgio, para poder estar fazendo nossa oração de encerramento. Então, meus irmãos, hoje o nosso irmão Humberto falou alguns exemplos, né, de vida do nosso irmão Chico. E isso, em mim, provoca
2 sentimentos. 3 sentimentos. Um de muita emoção. Eu estou bem emocionado aqui com as palavras do nosso irmão Humberto, que trouxe esses exemplos do Chico. O outro, de um certo arrependimento, de ter reclamado de algumas coisas tão pequenas na minha vida. Aí traz aquele arrependimento. Poxa, por que reclamar disso? E o outro sentimento é de vontade de crescer, de estudar, de se melhorar, para que a gente possa um dia ter a capacidade de viver como cristão, independente de religião, independente de credo, independente de qualquer coisa. Mas o exemplo, e como é importante a gente ler sobre isso, Humberto, sobre a vida de Chico. Chico tem nós temos um livrinho chamado Lindos Casos de Chico Xavier. Como é importante a gente entender, porque alguns irmãos eu vejo aí nas redes sociais que às vezes falam coisas do Chico Xavier que a gente vê como a pessoa não tem conhecimento da vida desse irmão. Então, por isso que é importante, irmãos, a gente saber quem é Chico, quem é Divaldo, Ivone Pereira, Bezerra de Menezes, esses irmãos que representam tão bem a nossa doutrina. Então, nós vamos fazer nossa prece, e não seria diferente, eu vou começar então aqui nossa prece, que é a prece da serenidade que Chico fazia. Então, vamos fechar nossos olhos, aqueles que quiserem, né? E dizer assim, como disse Chico: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. E com essas palavras, Mestre Jesus, desse nosso irmão tão abnegado, que esteve aqui entre nós, tão humilde, tão bondoso, tão caridoso, nós, Senhor, não vamos pedir mais hoje por nós não, Senhor, porque nós já estamos repletos, hoje, nesse momento, agora, de coragem, de um pouco de sabedoria, porque estamos carregados da Tua luz, estamos sintonizados com a centelha divina que permeia em nossos corações. Mas, Senhor Jesus, Mestre amado, bons espíritos, nós temos irmãos nesse momento passando por dores terríveis, por fome, frio, por sentimentos negativos, pelo medo. Senhor Jesus, que esses bons espíritos que aqui se encontram entre nós, entrelaçados em um só coração, possam visitar cada irmão desse, ainda que seja um pouquinho da nossa energia, porque somos tão humildes, mas que acolha, Jesus, esses irmãos que estão aí precisando tanto, às vezes de apenas um abraço, apenas um aperto de mão, um sorriso, que a gente possa enxergá-lo, apenas isso, Senhor. Quantas vezes eles nem são vistos, são ignorados. Que cada irmão desse que se aproximar de nós, possamos lembrar do irmão Chico, de Jesus, e que eles possam sair um pouquinho melhor de quando chegaram, Senhor. Assim, Mestre, agradecidos por essa energia maravilhosa, agradecido pelo socorro que prestasse a tantos espíritos sofredores, encarnados e desencarnados, nós, humildemente, vos pedimos permissão para encerrarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda.